Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando, quem são os verdadeiros filhos de Deus e quem não é. Mas vamos direto ao assunto. Quando Deus olha lá de cima do céu, ele vê somente dois homens e nada mais. Os homens são genéticos, ou seja, homem ou mulher. O que não tem o Espírito Santo, esse não é de Cristo. Vamos denominar esses como criatura de Deus. E hoje que tem o Espírito Santo de Deus, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Não que Deus faz acepção de pessoa, não. O sol nasce para os bons e nasce para os maus, assim como a chuva cai para os bons, cai para os maus, e todo aquele que, sem exceção, que crê na obra redentora de Cristo e é batizado nas águas, são selados com o Espírito Santo de Deus e se torna filho de Deus, é óbvio. Enquanto quem não crê na obra redentora de Cristo continua como criatura de Deus e não filho de Deus. Adão não era filho de Deus, assim como os anjos também não são filhos de Deus, são criatura. Porque se Adão ou os anjos fossem filhos de Deus, Jesus Cristo não era o unigênito. O unigênito é o único filho de Deus, Pois bem, para que Adão se tornasse filho de Deus, era necessário que ele nascesse da água e do Espírito. Foi exatamente isso que Jesus Cristo falou para Nicodemos, um dos maiores professores da lei mosaica. Caso ele não nascesse da água e do Espírito, não poderia de forma alguma entrar no reino dos céus. Para que o assunto fique mais didático e de melhor compreensão, porque Deus vê somente dois homens nos quatro cantos da terra, Vamos citar dois exemplos. Existe muito mais. Na Bíblia, Deus falou a Adão, no dia que ele desobedecesse a Deus e comesse do fruto proibido, ele morreria. E quando Adão comeu do fruto proibido, Adão teve a morte instantânea e espiritual. Já a morte física e a morte biológica aconteceu depois de 930 anos depois. Embora Adão vivesse 930 anos, vivendo fisicamente e biologicamente, para Deus, Adão já estava morto. Essa é a morte espiritual. O mesmo acontece quando Jesus Cristo pede a um jovem que o seguisse. O jovem, porém, respondeu, deixa que eu sepulte meu pai, depois te seguirei. Jesus lhe respondeu, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vem e siga-me. Na visão de Deus e na visão de Cristo, todos os que estavam ali no sepulcro estavam mortos, inclusive o próprio defunto. Essa é a morte espiritual. Acredito que o jovem pediu para sepultar primeiro seu pai, se baseando no profeta Elias, quando Elias ia entregar o bastão a Eliseu. Eliseu disse ao profeta Elias, deixa-me despedir de meus pais, depois te seguirei. E o profeta Elias o permitiu. Mas o que o jovem não contava é que essa estratégia não funciona com Cristo, porque a última palavra é de Deus. E a Bíblia é bem enfática quando diz que as criaturas criadas por Deus aguardam com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, na esperança de seres libertos da escravidão, decadência que foram submetidos pela desobediência de Adão e Eva. E quando o Senhor fala a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque
para Deus Abraão, Isaac e Jacó estava vivo. Porque se tivesse morto, Deus falaria, eu fui o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E ele falou, eu sou, porque Abraão, Isaac e Jacó, para Deus, está vivo, porque eles não morreram espiritualmente, fisicamente morreram. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, ainda que esteja morto fisicamente, né? Para Deus está vivo. E quem não tem o Espírito Santo de Deus, ele pode estar vivo fisicamente, biologicamente, mas para Deus ele já está morto. Então eu quero agradecer a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém.